Bom dia. Espero que você tenha descansado esta noite, que tenha tido uma excelente semana, ou se foi uma semana difícil ou muito ocupada, muitas atividades, observe essa sua semana, o que ela ensinou a você. Estamos aqui mais uma vez nesse canal Paz e Bem, trazendo um pouquinho palavras dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, do Buda histórico. Eu sempre trago a vocês, para vocês, nesse momento, nesses curtos minutos, esse pouco tempo, mas para que possamos juntos, juntas, refletir sobre o que os ensinamentos de Buda têm a ver, estão relacionados com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Por isso que estou aqui. E hoje eu trouxe um texto para nós lermos juntos, juntas, de um livro que Monja Koen Roshi escreveu junto com Anselm Grun, aquele importante monge, Anselm Grun. Não sei se vocês conhecem. Esse foi um dos últimos lançamentos também, a redescoberta da existência, Monja Koen e Anselm Grun, que é um monge, ele é beneditino, na Alemanha. É um livro muito precioso. E eu vou ler um texto que Monja Koen escreveu neste livro. Cada encontro nosso eu trago uma reflexão. E trago a reflexão da minha mestra, E aí ela apresenta o assunto e nós podemos falar um pouquinho nesta manhã, Começando o dia com algumas reflexões bem dentro do contexto do Zen Budismo. Vamos lá? Então você está alinhado, alinhada, não fique deitada na cama ou deitado na cama. Se coloque numa postura, 6 horas da manhã, eu sei que é difícil, mas se coloque numa postura de escuta. Você pode até ficar sentadinho assim na cama, Mas se colocar em postura, em atitude. Você também pode sentar-se numa cadeira, como achar melhor. Então vamos ler aqui. O assunto é vida-morte. Nossa, monja, que assunto logo pela manhã, Eu estou trazendo esse assunto vida-morte, porque é um assunto que pega todos nós. Ainda mais esse contexto que nós estamos tendo da pandemia. Vivemos a vida, vivemos a morte. Seguramos a vida, mas a morte vem. O que é vida-morte? Então, hoje será esse tema que eu quero compartilhar com você. Começa assim, vida-morte. Sem separação, não é vida e morte. Vida-morte. Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas. Com a sofreguidão da fome insaciável, habita juntamente os vales e as montanhas. E no mar, que se rasga à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo. Gosta do colibri, como gosta do verme. E cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela, o chacal é como a rola, inerte, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo vem a folha, que lento e lento se desabrocha, que se desdobra. Depois a flor, depois o suspiro pomo. Pois essa criatura está em toda a obra. Cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto. E é nesse destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto
e um impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. Esse é um poema de Machado de Assis, jornalista e escritor brasileiro do século XIX. Este poema que nós acabamos de ler, Uma Criatura. Essa poesia, agora Monja Hiroshi comenta, né? Esta poesia era declamada por minha mãe nas festas de família. Eu era criança e a ouvia em quase adoração. Fazia-me pensar. Foram muitas as poesias, desde o bercinho que ficava na sala até onde minha mãe dava aulas de declamação, coisas antigas do século passado. Vida-morte, morte-vida, impossível separá-las. Não queremos vencer a morte, mas conhecê-la sem paura. Vida eterna é morte eterna. E tudo continua num fluxo incessante como as ondas do mar. Vida desperta é vida plena, onde a noção de um eu separado foi esquecida. Sem mais esperar reconhecimento e gratidão, aceita igualmente a crítica ou elogio, a vingança ou o perdão. O verdadeiro dar é simples, puro, sem intenção. A verdadeira compaixão é livre, pura energia vital, como alguém tentando pegar o travesseiro à noite, ainda dormindo. Sem esforço e, ao mesmo tempo, precisamos nos esforçar para sentir compaixão pelos maus, pelos perversos atos dos seres humanos incapazes de amar e de querer bem. O que nos faz falhar, o que nos faz odiar, abusar, o que nos faz roubar, o que nos corrompe, o que nos perturba. Ganância, raiva e ignorância são os 3 venenos que levam os seres humanos ao sofrimento e à dor. Ganância, raiva e ignorância são os 3 venenos que levam o ser humano ao sofrimento e à dor. O oposto da ganância é a doação. Doar seu olhar, seu ouvir, seu tempo, doar alimentos, roupas, perceber a necessidade verdadeira de cada ser e atender essas necessidades. Doar, não medo. Doar a sabedoria, o despertar, a capacidade de pensar e a capacidade de discernir. O oposto da raiva é a compreensão, o ouvir para entender e usar a indignação como alavanca da transformação do mundo. Não é passividade, não é acobertar erros e faltas, os abusos, é dar visibilidade e cura. Participar do processo de transformar tudo que seja prejudicial e nefasto. Trata-se de oferecer a acolhida amorosa, terna, fraterna, capaz de transformar os estados raivosos em ações efetivas e não violentas de mudança. Para isso, é preciso conhecer a si mesmo, é preciso conhecer a si mesma, perceber fisicamente as alterações respiratórias
e musculares da raiva. Não é? Quando a gente está com raiva, a gente enrijece, né? Não enxergamos, ficamos assim, fisicamente afetados, né? Como a nossa mente. Então, conhecer a si mesmo é perceber fisicamente as alterações respiratórias e musculares da raiva. Respirar conscientemente de forma mais profunda e leve. E ao mesmo tempo que relaxa as contrações musculares. Então percebe que vem a raiva, enrijece o músculo, a mente fica agitada, inspira, reconhecendo isso, né? E expira. Aí essa raiva, essa tensão, ela tende a diminuir. A partir de retornar ao estado natural, pensar meios hábeis de transformação. Então a raiva vem, as emoções vêm, perceba que estão chegando, perceba que chegou. Inspire e expira. Ela se assenta muitas vezes ou diminui a sua intensidade a partir do momento que nós tranquilizamos nesse sentido, né? Aí nós conseguimos pensar pelo estado natural para pensar meios hábeis de transformação. É importante esse time que a gente percebe quando a gente está tocado e tomado pela raiva e pela confusão. O oposto da raiva, como falamos, é a compreensão. O oposto da ignorância é a sabedoria. O oposto da ignorância é a sabedoria. A capacidade de observar em profundidade e com clareza toda e qualquer situação. É a capacidade de observar em profundidade e com clareza toda e qualquer situação. Então, aquela parada. Inspire, expire e o olhar mergulha nessa realidade para buscar a compreensão das causas desses problemas, né? Então, um olhar de sabedoria. Após analisar e compreender as causas e condições, procurar meios hábeis para transformar essas causas e condições prejudiciais e criar causas e condições benéficas. Percebam, não é deixar de fazer, porque a gente nunca deixa de fazer. Nós somos muito imbuídos de energias, ficamos contrariados, contrariadas, e aí nós reagimos, né? A raiva vem, né? A ignorância vem, né? Aqui, a ignorância se transformar em sabedoria, o que é? Puxa, tô nervoso, tô nervosa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas por que que tá acontecendo? Quando você começa a questionar, tentar entender, perde a força. É isso que está sendo dito aqui. Após analisar e compreender as causas e condições dessa situação que você está vivendo, né? Após esse olhar em profundidade, né? Procurar meios hábeis para reduzir essas questões prejudiciais, né? Compreender, procurar meios hábeis para transformar causas, meios hábeis para transformar as condições prejudiciais, transformando-as em condições benéficas, né? Ignorância é não acreditar na lei da causalidade. O que será isso, né? O que é não acreditar? O que é a lei da causalidade? O que é a lei da causalidade? A lei da causalidade, um dos principais ensinamentos de Buda, é percebermos que quando um fenômeno surge, ele surgiu resultado de infinitas causas e condições. São causa e efeito surgem simultaneamente, a lei da causalidade. O que eu faço, como faço, as minhas respostas vêm de causas e condições. E o que eu faço, falo, repercute em efeitos, e esses efeitos geram novas causas, e elas são todas simultâneas. Essa é a lei da causalidade, né?
Ignorância é não acreditar na lei da causalidade, é não entender a interdependência de tudo que existe e a transitoriedade, né? Tudo é passageiro. É crer em fake news, né? Que joga ideias fixas. É crer em fake news e as espalhar. Olha só, né? É não saber que é possível nos libertarmos de nós mesmos, de pensamentos errôneos e que todos nós podemos, nessa vida, nos tornarmos o caminho, pois somos a verdade manifesta. Oh, que importante! Nós somos a verdade manifesta. Cada um de nós. Só que a gente não percebe isso. Não cria meios expedientes para mergulhar nessa verdade. A gente acredita em fake news, em mentiras, né? E não acreditamos na lei da causalidade, na interdependência de todas as coisas que somos nós nessa rede, sem começo, meio, fim, e na transitoriedade, na transformação, né? É não saber que é possível nos libertarmos de nós mesmos, de pensamentos errôneos, porque nós temos pensamentos errôneos, hábitos mentais. Precisamos perceber esses pensamentos, esses hábitos mentais que regulam a nossa existência, né, até a nossa morte. Então, acessarmos e compreendermos esses pensamentos errôneos e que todos nós podemos, nesta vida, nos tornarmos o caminho, pois somos a verdade manifesta. É nesta vida que nós realizamos essa busca, essa procura de entendimento de como a nossa mente está. Não perca tempo, não se distraia, não perca o foco. Observe como está a sua mente, por onde você caminha, o que você está alimentando, né? Você é movida pela raiva, pela ignorância? Você gera conflitos nessa teia? Você é um facilitador? Você tem a humildade de dizer não sei? Desculpa, eu não entendi. Me explique novamente. Quando usamos os antídotos, os venenos deixam de surgir. Os venenos, né, deixam de surtir efeito e ficamos saudáveis. Então esses venenos deixam de surgir, né? E ao deixar de surgir isso em nossa mente e ao nosso redor, vai surtir bons efeitos e ficamos saudáveis. Então, mas é preciso compreender, né, como a nossa mente está funcionando. E esses antídotos, quais são esses antídotos? Os ensinamentos de Shakyamuni Buda, que abordam a transitoriedade da vida, a lei da causalidade e intersomos com tudo que existe. Esses são os antídotos, porque quando você pensa assim, um evento, um problema que acontece, você analisa de uma maneira, puxa, o que provocou isso? O que eu sei e também nunca vou saber, mas alguma coisa gerou, não uma, várias coisas geram tantas outras coisas. Então aí o olhar tenta compreender isso, mesmo não sabendo, você pode dizer, algumas coisas aconteceram que eu não tenho conhecimento, né? E isso faz com que a gente comece a equalizar as nossas emoções no mundo, essa busca da compreensão até do não saber, de elementos que a gente nem faz ideia e que estejam ocorrendo naquela circunstância, né? Então, da mesma forma que cientistas, médicos, médicas procuram compreender cada corpo humano para administrar remédios adequados às suas necessidades, precisamos do autoconhecimento para percebermos onde e como devemos aplicar os ensinamentos sagrados para nos libertarmos. Para nos libertarmos, porque nós estamos presos a um ciclo de pensamento, de emoções muito automático, né? E que nos leva ao sofrimento, a padrões mentais de ignorância, né? Então perceber essa engrenagem funcionando em nós só por meio do autoconhecimento, por meio da meditação, do zazen, dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, conhecer os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? O que esses ensinamentos abordam
que nos ajudam tanto ao nosso processo de autoconhecimento, né? Então, precisamos do autoconhecimento para percebermos onde e como devemos aplicar os ensinamentos sagrados para nos libertarmos. Um ser livre é um ser responsável. Um ser livre é um ser responsável. Você que está me ouvindo, vendo, põe a sua vida em suas mãos, você é responsável por ela. Né? Como você está conduzindo a sua vida? O que você está alimentando? Então, dedique essa semana para este olhar, para o autoconhecimento, mas que seja um autoconhecimento sem julgamento. Um autoconhecimento como se você estivesse explorando uma mina e nessa mina você vai encontrando pedras preciosas que são os insights da sua mente Buda, que está em você, que é você, mente Buda. Né? Não perca tempo. Acesse o nosso site do zendobrasil.org.br. Veja as nossas atividades, pratique Zazen. Isso tudo junto vai permitir com que você toque a sua vida bem, com sabedoria e compaixão. Aprecie esse seu dia. Observe como você funciona. Observe, né? E se coloque no colo, com paciência e desenvolva um olhar com maior sabedoria e responsabilidade. Tá bem? Excelente dia, excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Bom dia!